Bem-vindo ao Papo com Especialista, um programa feito para gestores das áreas de turismo, cultura e da economia criativa. Vamos acompanhar o bate-papo que tivemos com o Luciano Buso sobre meio ambiente e turismo. Bom, pessoal, vamos lá então, porque já estamos avançados aqui no tempo, são 19h07. Esse é o Bate-Papo com Especialista, é um programa, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, sou especialista em turismo pela Federal do Paraná, mestre em turismo pela Federal do Paraná e master em promoção e publicidade turística pela Escola de Turismo de Barcelona. Sou consultor também, já passamos aí por mais de 30 cidades nesses últimos anos, e existe uma lacuna bem interessante com algumas dúvidas, com alguns questionamentos que a gente acaba recebendo no decorrer da nossa trajetória. Então, esse programa, o Bate-Papo com o Especialista, ele vem exatamente trazer essas reflexões, né, de pessoas que, inclusive, não são diretamente ligadas à área do turismo, né, não são especialistas do turismo, mas trabalham com áreas que têm afim, né? Então, hoje a gente vai falar aqui com o Luciano Buso, que é gestor ambiental e auditor das normas ISO. O Luciano vai falar um pouco aí, nesse primeiro momento, do currículo dele, se apresentar, para que a gente comece o nosso bate-papo. Luciano, obrigado, primeiramente, aí por topar fazer parte desse programa. É uma honra ter você aqui. O Luciano Buso, ele é da mesma cidade que inclusive eu cresci, que é ali no Primavera, distrito de Rosana, estado de São Paulo. Hoje estamos morando em Maringá, e o Luciano trabalha na área ambiental há bastante tempo e topou estar com a gente aqui. Pode, Luciano, se apresentar, fazendo um favor. São só 21 anos na área ambiental, né? Então, um pouquinho. Vem de bastante obras grandes, né? Desde construção de usina hidrelétrica, linha de transmissão, metrô, barragens. Então, um pouquinho nesses 21 anos. Eu sou técnico de meio ambiente, né? Minha primeira formação. Depois fiz gestor ambiental na Estácio, no Rio de Janeiro. Sou auditor das normas de qualidade, segurança, meio ambiente. Sou auditor líder, com algumas auditorias realizadas na América do Sul, na América Central, e sempre nesses 21 anos trabalhando na área ambiental. E também sou prestador de serviço na área. Né? Esse é um pouco o currículo resumido. Show de bola, Luciano. Obrigado. Pessoal, bom, vamos lá. Para a gente, então, se situar, né? Nós estamos tratando hoje aqui do assunto do trabalho de ações relacionadas ao setor turístico em áreas de preservação ambiental, certo? E o que eu gostaria de deixar aqui para vocês logo de cara, e aí esse bate-papo, a partir de agora, ele é um bate-papo descontraído, enfim, sem muitas formalidades, porque é como se fosse uma roda de conversa. Aqui nós temos pessoas também que estão participando da gravação, mas que estão ao vivo aqui conosco, que também terão a oportunidade aí de deixar as suas perguntas. Algumas pessoas encaminharam perguntas antecipadas aqui já também, no decorrer do bate-papo, eu vou ler. Eu gosto sempre, gente, de iniciar o nosso bate-papo falando de potencial turístico e a gente falando um pouco também da questão de termos, né, os nossos recursos turísticos e potenciais produtos relacionados ao meio ambiente. E lembrar que o Brasil, que é um dado muito interessante, né, o Brasil, um último dado do Índice de Competitividade lá do Fórum Econômico Mundial, ele coloca que o Brasil ele é o 6º país, nesse último ranking, o 6º país do mundo em potencial ambiental e cultural. Porém, nós somos o 46º que conseguimos converter o que é recurso, o que é potencial, em produto turístico, e assim, obviamente, a trazer a transformação e colocar o turismo para acontecer
né, entregar esse produto ao visitante, estar preparado para receber o visitante. E aí, claro, que cada cidade também vai acabar se identificando com isso, porque se o dado é Brasil, obviamente que estados e municípios são responsáveis, muitas vezes, por esse dado. Então, eu gostaria de colocar, primeiro, que nós temos potencial, certo? Brasil, o Luciano pode depois falar, inclusive, em questões ambientais, é indiscutível o nosso potencial. E na nossa região também aqui, né, tem pessoas aqui do DDD 69, que é de Rondônia, temos pessoas de Santa Catarina inscritos, de São Paulo e do Paraná. São vários estados e Santa Catarina também. Então, nós temos pessoas de vários estados e que vão se identificar com isso. Luciano, o que acontece? Nós que já trabalhamos, né? Eu esqueci de comentar com vocês, mas já trabalhei em uma prefeitura de cidade pequena, de 10 mil habitantes, e também já trabalhei numa cidade de um porte maior, que foi Maringá, né? E onde a gente se depara com realidades diferentes, mas que os desafios eles são enormes das duas formas, né? Então, o que acontece? Há um consenso de que o Brasil ele é um país com um potencial enorme. Porém, Luciano, muitas vezes, e aqui a gente parte para essa prática, porque o bate-papo com o especialista ele é exatamente para depois gestores também se identificarem, fazerem as suas perguntas e as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que baixaram, que não estão aqui ao vivo, de que há uma dificuldade enorme de se trabalhar o turismo, né, quando fala-se em empreendimentos na área ambiental, na área de preservação permanente. Então, Luciano, eu gostaria que você começasse falando para a gente quais são as legislações vigentes hoje, quando a gente fala, então, em desenvolver o turismo ou qualquer tipo de atividade em uma área de preservação. Luiz Fernando, falando, só vou pegar um gancho ali de que você falou sobre trabalhar, né, no município igual o nosso, lá, Rosana, e trabalhar em Maringá, né? Achei interessante porque, assim, eu já trabalhei em obras gigantes e também já trabalhei em obras pequenas, né? E essa diversidade, por exemplo, a lei não muda, né? Uma lei para educação ambiental, uma lei de preservação, ela é uma lei federal que vale para qualquer estado, qualquer município, né? E engraçado que isso, né, ela vale para todos os locais e eu tenho que cumpri-la. Claro que há as diferenças das legislações estaduais, que elas se alternam, né? Devido aos biomas de cada região, às conformações de cada local. Então, isso é interessante para que a gente sempre se atente nessas legislações, nisso tudo, né? E hoje, as maiores legislações que a gente pode falar no Brasil, que envolvem muito, principalmente, né, toda a parte de turismo, as áreas de preservação permanente, né, as áreas de reserva legal, a gente chama de são as unidades de conservação. Então, essas são as leis que mais hoje são as maiores leis de preservação que a gente tem no país. Show de bola, show de bola. Bom, o que fica claro, então, é que a gente tem uma legislação que, né, ela é federal e que cada estado tem, vamos dizer, um poder, um tipo de norma que vamos traduzir isso, que seria, porque é isso que é interessante, eu não sou da área ambiental, que seria, por exemplo, no estado de São Paulo nós temos a CETESB, aqui no Paraná nós temos agora que tem o Instituto Águas e Terras, esses são os órgãos que a gente tem que recorrer numa possível ação nessas áreas, é isso? Seria isso?
É isso, é isso. Inclusive, para se utilizar e explorar uma área de preservação permanente, somente o órgão ambiental estadual competente pode autorizar, né? Tá, isso é Então, legal você falar já, porque seria, inclusive, a primeira, uma das primeiras perguntas que chegaram aqui, que a pessoa, na verdade, ela pediu, assim, por onde começar, Luciano? Então, assim, pensa no gestor de turismo que precisa realizar um projeto. E aí eu vou fazer um adendo aqui já, o primeiro, né? E aí, qual seria o primeiro passo para ele fazer uma intervenção nesse sentido? Eu acredito que ele não deixou especificado, mas ele deixa explícito que seria uma construção. Então, qual seria o primeiro passo? bom, nesses casos, cara, o primeiro passo é ter a gente fazer um estudo, né? Principalmente um estudo de impacto, né? Saber que tipo de impacto eu vou causar naquela área, né? Para saber se o meu impacto é um impacto baixo, um impacto alto, e para eu ter noção de qual é o caminho que eu vou seguir, porque para você hoje licenciar uma área, você tem que ter muito cuidado, exatamente para a gente fazer um levantamento básico, não precisa nada extraordinário, mas você fazer um projetinho básico ambiental para saber o que eu vou interferir naquela área. Ou talvez chegar e falar também que não preciso interferir muito. Então, o que você vai fazer? Você precisa descobrir primeiro o que eu pretendo fazer naquela área, sabendo que é uma área de preservação, e a partir do momento que eu sei, eu vou saber o caminho que eu vou seguir, porque se eu tiver, vou fazer uma construção, vou fazer, aí se essa construção é de baixo impacto, eu vou impactar muito, de um interesse social grande, não é de muito interesse social, então a gente precisa primeiro, né, os gestores levantar um estudo de impacto naquela área. Esse é o primeiro passo a ser dado. Para Legal. são os outros passos a seguir. Interessante. Eu até vou fazer aqui o primeiro comentário. Gente, nos municípios que eu passei, né, e que eu pude atuar em audiências públicas relacionadas, inclusive, a planos diretores, seja lá o que for, o que eu mais... qual é a dica que eu daria aqui primeiro? Né? E não sei nem se é dica ou se seria acho que o primeiro aprendizado que qualquer gestor ou ambiental ou de turismo que trabalhe numa prefeitura precisaria refletir. Nós estamos falando e tratando do meio ambiente como recurso turístico, correto? Eu cansei de ouvir pessoas que falam assim: Luiz, vem cá, vamos conhecer meu município, né? Nas consultorias que a gente dá, vamos lá porque tem uma cachoeira. Olha, Luiz, aqui a gente quer fazer o seguinte: aqui a gente quer limpar e fazer um estacionamento. Aqui do lado vai ser um restaurante para o pessoal ficar e eu ali só ouvindo, né? O acesso já é muito difícil para esses lugares. Uma cachoeira, vamos ter aqui como objeto. E vocês aí que estão ouvindo a gente também acaba se identificando. Primeiro também, já que o Luciano colocou para a gente saber, né, o estudo de impacto. Gente, pelo amor de Deus, primeiro você para pensar, esse atrativo turístico, no caso desse exemplo, essa cachoeira, você vai descaracterizar esse lugar? Você já parou para pensar que se você quiser fazer estacionamento, um acesso gigantesco, da forma que as pessoas querem, colocar um equipamento como um restaurante, que é de alto impacto, gera dejetos e tudo mais, isso depois o Luciano fala. Você já parou para pensar que, de repente, você fazendo isso, você vai acabar com a atratividade do literalmente, do seu produto turístico? Quer dizer, se antes era o contato com a natureza, se antes era a grande atratividade dele era você se despegar da cidade, você se reconectar com um ambiente rural, um ambiente de natureza, aí você vai lá e vai trazer estacionamento para trazer carro próximo do seu atrativo, né? É complicado. Então, assim, pensem nisso. Então, a primeira coisa é o seu atrativo. De que forma que você vai conseguir
converter ele num produto, precisa fazer essa intervenção? Essa é a primeira interrogação que você tem que responder para você mesmo e para o seu município. Será que, no caso de uma cachoeira, não é muito melhor você mapear os acessos, colocar plaquinhas menores de baixo impacto, trazendo essa experiência, esse contato com a natureza, não é, Luciano? Porque, veja bem, a gente inverte os papéis, né? Se você tem um local lá atrás e você faz o seu receptivo turístico conseguir com que ele trabalhe de maneira que o visitante já vai saber lá na cidade quem vai pegar ele, para onde ele vai, até onde o carro vai, isso eu acho que é uma reflexão interessante. O Jorge Manuel está colocando aqui a questão da arborização das cidades, né? Maringá, a grande maioria das árvores estão danificadas. Pois é, isso acontece também, o Manuel. É bem nesse sentido mesmo. O Luciano, você quer pontuar a respeito do que eu coloquei, da descaracterização do atrativo? Se a pessoa pensa em fazer muita intervenção, muita obra e tudo mais? Só um ponto aí que eu acho assim, porque as áreas de preservação, como a gente não são áreas intocáveis, ó, existe indicação lá de utilidade pública, de interesse social, de baixo impacto ambiental, até aí tudo bem. Mas é realmente interessante você falar que o gestor ele precisa ver se realmente vale a pena, até pela contrapartida. Eu vou levar um estacionamento, eu vou levar um restaurante, mas quem vai lá retirar os resíduos? É a prefeitura? Eu vou contratar uma empresa? Né? Quem vai cuidar desse material dos resíduos jogados no chão? Quem vai cuidar? Porque você tem que ter lá, né? Saber, até porque o órgão ambiental vai te perguntar isso. Então, entra já na primeira fase que a gente falou, que é um programa, você fazer um levantamento básico ambiental, vale eu interferir lá e levar esse estacionamento, levar um restaurante, porque eu tenho que olhar para frente também, porque depois e a minha contrapartida depois, né? Perfeito, perfeito. Isso é interessante, porque como nós estamos tratando aqui de desenvolver ações, né? E nem sempre, e aí eu falo por experiência de já ter conhecido municípios que estavam na dependência, né, no achismo, de ter que fazer grandes intervenções, grandes estruturas para converter aquele recurso num produto turístico, que depois a ficha da pessoa caiu, ela falou, puxa vida, olha só, eu achava que na minha cabeça precisava fazer intervenção, precisava... Não, eles começaram a utilizar, e nós vamos falar no final disso, que é exatamente a questão do planejamento que o Jorge está falando. Então, conseguir monetizar, fazer o atrativo acontecer de uma forma menos impactante possível e sem quase nenhuma interferência de construção. Sim, é bem isso mesmo. Porque a contrapartida depois, né, eu vou ter que... Vale a pena? É isso que a gente tem que pensar, né? Eu vou entrar numa área de proteção, mas será que depois o órgão vem falar, você vai plantar 10 mil mudas em outro local, você vai ter que cuidar de espécies que estão em extinção, você vai ter que... E outra, nessas áreas, às vezes, o órgão até fala para você que você vai ter que delimitar a área até para a fauna não ir nesses locais, porque aí o visitante acaba dando comida, acaba dando outras coisas e interfere na fauna, né? Perfeito, e inviabiliza, no caso, o produto turístico, praticamente. Sim, Luciano, aproveitando que você falou, qual é o exemplo que você colocaria aqui para a gente, por exemplo, de uma obra de grande porte que você participou? Se eu não me engano, você participou de uma ponte, um viaduto, alguma coisa assim, ou da linha de metrô do Rio de Janeiro, foi isso, correto? Por exemplo, isso. Cita para a gente rapidamente assim, qual foi a contrapartida, né, numa obra gigantesca que você participou e uma obra, por exemplo, de menor impacto? A obra do metrô da linha 4 do Rio de Janeiro, né? Eu fui o coordenador ambiental lá durante 6 anos. É uma obra inserida num centro urbano, que é o Rio de Janeiro, que ligava Barra até São Conrado. Tinha outra continuação até a Zona Sul, mas era uma parte 2, que eram outras empresas.
mas era uma área de mangue, uma área de preservação permanente, que quando a gente pegou a licença, as condicionantes eram, assim, absurdas. Absurdas não, o órgão ambiental é aquilo, né? Entrava numa área como de quê? Como de utilidade pública. Então, o órgão ambiental tinha lá 32 condicionantes. Monitorar a água da Lagoa da Barra durante todo a execução da obra, a cada 36 horas. Plantar, fazer parcerias com a Ilha da Gigóia, com as ONGs da Ilha da Gigóia, colocar ecopontos, recolher resíduo, replantar parte do mangue em outra área que não fosse perto da ponte estaiada, recuperação de outras áreas. A gente teve lá um caso que foi uma parceria muito bonita que a gente fez com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi uma bromélia que ela estava em extinção. Então, nós tivemos que, em cima de um túnel, então, nós tivemos que retirar essa bromélia, né, junto em parceria com o Jardim Botânico, transportar ela para o Jardim Botânico para que eles fizessem um bromeliário e recuperasse para colocar em outros locais do Rio de Janeiro, que foi feito, inclusive, no Morro do Banco, foi feito em outras áreas, se não estou enganado, até próprio no Cristo Redentor, essa bromélia também foi, porque ela é da área ali, então ela poderia ser. Então, esse é um caso gigante, assim, de 32 condicionantes para você cumprir uma licença. Então, assim, é um impacto grande, né, que foi causado numa área de preservação permanente. E outro caso, às vezes, a gente trabalhou em linha de transmissão, por exemplo, que a condicionante não é tão grande, você tem que fazer apenas uma recuperação nas estradas que você abre para chegar até as linhas, até as torres de transmissão, e depois você precisa de um programa de recuperação de área degradada, que aí é aonde você degradou, você recupera. Então, às vezes, as diferenças de uma obra, né, de exigência ambiental gigante e uma obra de exigências menores. Essas exigências, elas podem ser, entre aspas, negociadas no momento em que você está fazendo essa proposta? É algo que a própria empresa, ou no caso aqui, né, prefeituras ou terceiro setor, podem já sugerir, ou é algo que não? Que daí são os órgãos ambientais que vão colocar essas exigências de contrapartida? Existe essa pergunta é muito interessante, sabe por quê? Porque assim, ó, volto no começo um pouco. O planejamento. Você vai lá e planeja. Quanto mais informação você dá para o órgão ambiental, quanto mais você faz um plano básico ambiental, um levantamento ambiental, que você mostra para o órgão que você está realmente interessado em fazer a obra com os cuidados ambientais, o órgão ambiental vai se sentir assim, pô, esse cara quer realmente fazer uma coisa boa. Então, o órgão ambiental é parceiro. O pessoal até falava para mim assim, pô, quando o órgão ambiental ia visitar as obras, você está tão tranquilo, o órgão ambiental vem aí, claro, ele vem para me ajudar, porque eu não tenho medo, eu não faço nada de errado, por que eu vou ter medo de uma fiscalização? Então, eles vinham para ajudar. Então, se você faz um trabalho lá atrás bom, um planejamento bom ambiental, levanta todas as questões e mostra para o órgão ambiental, ele vai te dar, assim, a contrapartida dele, óbvio, que são as condicionantes que você vai ter que cumprir, certo. Mas, claro, sempre é um parceiro, se vê que Legal. você quer fazer a coisa de maneira correta, entendeu? Luciano, qual dica que você daria para quem está aqui e está assistindo o vídeo e quer começar a licenciar algo, então, nesse sentido que você colocou da importância do planejamento? Quais seriam as dicas? Inserção da comunidade local ou parcerias com ONGs? Que dica que você daria para que o gestor consiga ter assim maior êxito nesse trabalho? Acho que você quase já respondeu que é isso mesmo, cara. Você levantar o entorno do local, levantar quais são as comunidades inseridas, se essas comunidades têm alguma história passada, né, de
uma árvore que está lá há muitos anos, um espaço que foi deixado por alguém, eu vou falar arqueológico, mas talvez não chega a tanto, um espaço que já está criado há muito tempo. Então, fazer o planejamento de tudo isso que você vai colher na comunidade, que tem uma pessoa lá mais antiga, porque às vezes essa pessoa antiga vai te trazer muito mais informação do que a gente mesmo ir buscar, às vezes, num livro e buscar com outro, né? Então, eu acho que isso é importante, inserir a comunidade dentro dos seus levantamentos e fazer esse planejamento ambiental. Eu bato assim nessa tecla porque eu acho importantíssimo, é importantíssimo você estudar a fundo a área que você quer licenciar, saber, né, o que você planeja fazer lá. Então, eu acho que os passos são isso. Então, legal. Isso é bacana porque também a gente já vai enxergando outras formas de preservações que fogem talvez um pouco da área ambiental, mas estão incluídas ali na pirâmide de sustentabilidade, que é a questão do patrimônio material e imaterial, né? Os saberes e fazeres, né? Você comentou de uma pessoa antiga que pode te ajudar, que inclusive pode corroborar com dicas ou coisas que de fato anteriormente, porque a paisagem ela vai mudando a todo momento, né? E que pode ser resgatado, e por que não? Aí sim, estamos falando de turismo aqui, por que não, inclusive, virar pequenos, entre aspas, subprodutos desse conjunto, né? Você falou de uma árvore antiga, poxa, quantas árvores instagramável, né? Todo mundo gosta de tirar foto quando a árvore é bonita, é imponente e tudo mais. Inclusive, um exemplo que vale a pena citar aqui é dos clientes que nós estamos trabalhando no momento. Em uma das vias, né, de acesso entre um atrativo e outro, encontramos uma árvore centenária também, assim, que tem muita história naquele lugar. Então, aquela árvore, por acaso, ela passou a ser um objeto importantíssimo da construção da experiência turística que nós estamos fazendo. Nós descobrimos ali que a árvore não é só a árvore ela guarda muita coisa relacionada a patrimônio imaterial, né? Da memória daquela cidade, daquele povoado que ela está. Eu vou, já quem tiver pergunta, já pode deixar aí no gatilho, que nós vamos partir também aqui já para a participação de vocês. Eu gostaria, Luciano, que você falasse para a gente, assim, se possível, se for possível, né, uma forma reduzida, qual seria a diferença, por exemplo, né, quando a gente fala em área de preservação, então você comentou, né, a área de preservação permanente, a área de proteção ambiental e outras. Então, assim, quais seriam basicamente os cuidados que o gestor de turismo deve trabalhar e entender nesse sentido, dessa diferença das áreas? A diferença na legislação, né, Lu, é que as APAs, elas são criadas por leis, né? As APAs, as unidades de conservação, algumas áreas de florestas, você faz uma lei para preservar uma área. E dentro da APA pode existir várias APPs, porque a área de preservação permanente ela é in natura. Então, por exemplo, a gente fala, no nosso caso, Primavera, lá, o rio tem mais de 500, né? Tem mais de 500 metros. Então, a área minha de preservação permanente é um raio de 500 metros a partir da margem do rio. Então, tudo isso é considerado área de preservação permanente. Então, a diferença, né, das unidades de conservação, das áreas de preservação permanente, é que uma é regida por lei e a outra é in natura. Claro que a lei florestal, o Código Florestal, também que delimita as áreas de preservação permanente, que tem os leitos do rio, olhos d'água, morros, nascentes. Sim. Tudo isso são áreas de preservação. Não, legal, ficou claro. Ficou claro. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém que está aqui participando ao vivo conosco? Pode abrir o microfone e fique à vontade.
Olha lá, o Evandro perguntou. O título refere-se à unidade de conservação categoria APA, uso indireto, ou às áreas protegidas por instrumentos legais? Pode voltar aí a pergunta? Eu não sei se, Evandro, você está se referindo ao título desse bate-papo, Turismo em áreas de proteção ambiental, né? Então, o título refere-se à unidade de conservação da categoria APA, uso indireto, ou às áreas protegidas por instrumentos legais. Eu acredito que áreas protegidas por instrumentos legais, né, Luciano, que a gente quis colocar aqui. Claro. Áreas protegidas pelos instrumentos legais. Dependente. De todo o âmbito das legislações federal, estadual, municipal, que seja, né? Tá certo. Lembrando, pessoal, que para quem está assistindo o vídeo e vocês que estão participando aqui, depois da edição do vídeo também vai acompanhar um e-book, tá? Um e-book feito pelo Luciano Buso, tá? Com essas diretrizes básicas aí para direcionar as ações dos gestores. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, por enquanto, nós vamos seguir. E aí, Luciano, eu gostaria que você colocasse para a gente alguns exemplos, né? E você já citou até um aqui da obra do metrô e tudo mais. De repente, mais um ou dois exemplos de obras que foram executadas em áreas de proteção ambiental. Sumiu aí a imagem. Posso falar? Pode falar, pode falar. Tá. Não, a pergunta parece muito principiante, referente ao título, mas é importante em todas as instâncias, em todos os níveis de conhecimento, para você saber a que se refere. Porque a área de proteção ambiental, né, nominalmente, você já identifica como APA, uma categoria de unidade de manejo. Tá? Quando, no caso, pelo que eu estou entendendo, por isso que eu estava esperando ver o rumo que está tomando a palestra, então dá a entender o seguinte: é o turismo no espaço rural, seja numa propriedade particular, seja se ela tem uma RPPN, seja se ela tem qualquer outro instrumento legal de proteção. Então, o que eu estou entendendo, o rumo que vocês estão dando a essa conversa é turismo no espaço rural, ou não? Deixa eu primeiro pontuar, então. Boa pergunta. O que acontece? Talvez esse foi uma ignorância de uma pessoa que está na área de turismo, mas não está na área de meio ambiente, que sou eu. Eu coloquei esse título, mas a ideia é exatamente essa, né? Atividades de turismo em áreas, você colocou áreas rurais, né? Automaticamente áreas ambientais, seja ela qual legislação for, seja se for uma APA, se for uma APP, ou enfim. A ideia seria a gente, né, está sendo a gente trazer dicas e soluções, né, com experiências de grandes obras de grande porte e locais de pequeno porte que o Luciano vai comentar. Respondido? Que assim, por exemplo, quando ele falou de uma grande obra, toda grande obra, acredito que deve ter sido o caso dessa obra que ele comentou, no Rio de Janeiro, deve ter tido o EIA-RIMA. Teve a EIA-RIMA? Sim. Tá. Então, aí tem os impactos negativos irreversíveis, né? E tem os que são passíveis de mitigação, né? Então, as intervenções, você vê exemplos no mundo inteiro, e no caso você, Luiz Fernando, foi para a Europa, que hoje você tem muita tecnologia que pode te ajudar numa intervenção que praticamente você contorna
os impactos negativos, os possíveis impactos negativos. Agora, quando você identifica os irreversíveis, aí não tem como, né? Aí é desviar, né? Botar o cadeado ali, tirar, jogar a chave fora e partir para outra coisa, né? Eu levei um ano e 2 meses junto com pesquisadores para criar uma segunda trilha dentro do Parque Estado Cerrado, Parque Estadual do Cerrado, em Jaguaraíva, né? No Guatelá, de 5.000 hectares, o governo não tinha dinheiro, não tinha gente para administrar, nós tivemos que partir para uma equipe multidisciplinar dentro do próprio IAP, o antigo IAP, nós tivemos que delimitar uma área onde você protegesse onde estava havendo o maior impacto possível, né? Porque foi identificado numa vizinhança um impacto irreversível e imaterial, cultural e imaterial, com moradores. São esses detalhes, né, que é interessante alertar quando você vai fazer um estudo para o turismo, pensando como atividade econômica. Muitas vezes você não pode pensar em espaço rural. Esse termo espaço rural é usado pela geografia, não quer dizer produção rural. Sim, sim. O espaço rural quer dizer o que não é urbano, né? Quando você vai fazer um estudo, você tem que pensar assim, em todos os detalhes, né, materiais e imateriais, como atividade econômica. Você não pode pensar numa economia de escala, de acordo com aquela fórmula de Pond, né? Menor por unidade, mas multiplicar você ganha. O turismo não é assim, né? É por isso que muitas vezes eu combato aquela tal das caminhadas, que num dia junta 1.000 pessoas num lugar e dizer que isso não é impacto negativo, né? Perfeito. Agora, se você transformar aquela rota num produto turístico para o ano inteiro, você vai ter muito menos impacto. Fazer o estudo de impacto, né, Evandro? Isso é... Exatamente. Então, era só esse detalhe que eu olhei assim o título. Eu até nas minhas anotações eu olhei muito rápido, fiz a minha inscrição muito rápida, eu estou trabalhando em home office, né, para o naturismo. Eu achei Legal. que era app, sabe? No início eu achei que era app, aí agora à noite eu vi, não, é a área de proteção ambiental, então é a APA. E a APA, você sabe, você tem bastante liberdade, né? Você tem uma flexibilidade, né? Mas cada lugar, essa flexibilidade, cada lugar pensado localmente, né? No caso de Roslana, por exemplo, você tem o Morro do Diabo, né? Em São Paulo. Ali é Teodoro Sampaio. E do outro lado você tem Diamante do Norte, que é a estação ecológica, que inclusive tem uma onça, né? Acho que é um macho, todo ano ele atravessa o rio para ir para Diamante do Norte. Eu acho que ele vai acasalar. Sim. Não sei se você já chegou a identificar. Sim. Evandro, é legal a sua colocação. Falei demais. Imagina, aqui é troca, esse bate-papo é troca de experiência. O Luciano vai pontuar ali também depois, e é interessante a sua colocação, né, independente da nomenclatura que está se utilizando e a lupa que a gente coloca, que você comentou, por exemplo, você deu 2 exemplos aí, né, de fazer uma trilha ou de quando, né, você usou até o termo, né, você, de repente, inviabiliza aquele produto que você falou, né, passa um cadeado e não pode fazer nada e tudo mais, né. E a gente estava falando no início exatamente disso, né? A partir do momento que a gente tem um foco na natureza, seja ele, né, se você quiser chamar ele de rural, não no aspecto geográfico, como você comentou, mas como uma zona turística no espaço não urbano, vamos chamar assim, e de que forma que você consegue aproveitar aquele potencial. Muitas vezes, por exemplo, poxa, eu estou com o foco de fazer uma trilha. Tá, a trilha não foi viabilizada, tá? Mas de que forma, então, que a gente conseguiria aproveitar esse potencial para o turismo? E aí, claro, que criatividades
surgem a todo momento, né? Tem bioma que que é necessário você fazer, assim como no Pantanal e outros, né? Você citou o Morro do Diabo, é um exemplo também, que tem uma área de várzea ali grande, e aí você faz as pessoas andarem por cima. Então, enfim, é legal a sua colocação aí, a sua participação, que traz reflexões nesse sentido também, do que a gente comentou lá atrás, né? De que forma que a gente utiliza, então, esse espaço e não inviabiliza o atrativo, mas que consiga fazer lapidar esse produto turístico. Luciano, se quiser pontuar. Eu achei interessante uma coisa que o Evandro falou e que a gente disse lá atrás. Exatamente assim, por que se mudou a trilha? Né? Eles mudaram a trilha porque verificaram que ali não era possível e teve que mudar. Então, é exatamente isso. Né? Um estudo mostra que por aqui não é viável, então vamos fazer outra. É o que a gente disse lá atrás. O gestor sempre buscar, né, fazer um estudo de viabilidade e fazer um estudo ambiental do local onde ele quer fazer a implementação para algum tipo de turismo. Legal, legal. Nesse sentido, gente, para a gente encaminhar aqui, eu coloquei aí na tela, vocês estão vendo aí, né, o Mirante Observatório do Rio Paraná, em Rosana, ali é o Rio Paraná, exatamente, já ali, para quem não conhece o Rosana, é extremo oeste de São Paulo, já divisa com Mato Grosso do Sul e divisa com o Paraná também, onde tem o encontro dos rios, né, Paraná e Paranapanema, e ali é uma intervenção, talvez, de pequeno impacto, Luciano, seria a Baixo intervenção? impacto. Baixo impacto. Aí eu gostaria que você comentasse para a gente ela como exemplo que você trouxe também, né? Você comentou da obra da linha 4, que, né, o tanto de compensação ali que foi feita, aí você pontua para a gente essa questão do mirante, porque é interessante essa questão do mirante, que depois eu também gostaria de falar desse produto. É de baixo impacto, né, Lu? E sem contar que em Rosana ali, nós temos vários locais, principalmente à margem do Rio Paraná, que já foram exploradas, né, bem antigamente. E a gente contava, sem antes de ter o mirante, para o pessoal saber, o pessoal já visitava esse local. Já era um local de visitação sem ter feito uma benfeitoria. Então, já existia uma trilha que o pessoal chegava até lá, tudo. E o que resolveram fazer, né, pelo movimento que o pessoal já ia, então conseguiram, numa área de preservação permanente, fazer uma benfeitoria para que se pudesse usar, a população, os visitantes, se pudesse usar em forma de turismo, né, o mirante. Então, esse é um exemplo clássico de uma obra de pequeno porte. E ali ela é margem do rio. Do rio, que é, teoricamente, né, a gente falar que é uma área que 500 metros teria que ser preservada. Entendi. E eu gosto também de usar esse exemplo aqui pelo seguinte. Ô, Lu, só posso interromper só um minuto? Claro. O Evandro vai sair aí. Ô, Evandro, depois eu queria o contato dele para a gente trocar experiências aí. Obrigado pela atenção, viu? Legal, tem os dados aqui de todos os inscritos. Essa questão aqui do Mirante é interessante, gente, pelo seguinte, aí eu gostaria de pontuar a questão de planejamento turístico e Conselho Municipal de Turismo e Plano Municipal de Turismo, porque é uma área que, salvo engano, ela foi construída em que? 2017 ou 2018, certo? Essa área. E a gestão anterior que a gente acompanhou, né, a gestão pública anterior, como o Luciano já colocou, as pessoas já visitavam, a gestão anterior colocou placas, deu nome na trilha, já começou a lapidar o produto. E aí veio outra gestão, na qual ali já estava colocado no plano que a estruturação do mirante das 3 rampas, e aí a outra gestão veio, independente de políticas ou não, e continuou esse trabalho, né? Continuou e estruturou. Ali tem câmeras e, enfim, e tudo mais. Então, isso é bacana também, é um exemplo legal também que fala um pouco de planejamento e continuidade de ações. Bem, bem interessante. Bom, nós estamos encaminhando, não sei se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar.
enquanto alguém abre o microfone aí, Lu, eu ia falar uma coisa bem interessante que você falou, que é assim, né, os gestores, né, quando a gente faz um turismo bem feito, né, nessa organização toda, ele bem gerido, né, cara, ele ajuda consideravelmente o meio ambiente, né, porque você proporciona a geração de renda local, que você pode transformar em recursos para a conservação das áreas, aumentando a qualidade de vida das comunidades. Então, e essa renda ser revertida para o próprio meio ali, né, criando forma das pessoas jogarem o lixo no local correto, né? Então, através de uma coisa importantíssima que eu acho para os gestores, que a gente hoje não se usava muito, quando eu comecei a trabalhar em obra, não se usava muito, e que hoje na área de turismo fala bastante, que é a educação ambiental, né? Isso é importantíssimo, na época, quando fazer o levantamento, se aquele local é muito interessante para fazer turismo, que a gente já pense, né, numa forma de educação ambiental para os turistas também. Interessante, porque outro caso importante para deixar registrado aqui, né? 90% dos locais que a gente vai, quando vai prestar algum tipo de consultoria, o que acontece? Existe lá o potencial, vamos usar de novo o exemplo da cachoeira, ou poderia ser uma trilha, né, o que for, nesse ambiente não urbano. Aí, o que o gestor normalmente faz? Fala, Luiz, aqui é a cachoeira, aí vem uma trilha aqui, e aí agora aqui a gente já está pedindo para instalar aqui os lixos, ou cestas de lixos e tal. E aí, gente, por experiência, tá? Não façam isso. Não façam isso por alguns motivos. Primeiro, a educação ambiental e a preparação dessa visitação ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Um produto formatado, o cenário ideal é que essa pessoa já vá com algum guia, né? Já vá guiado. Então, o guia vai explicar para ela a importância de levar o seu lixo, ser responsável pelo seu lixo, porque o que acontece em 90% das vezes? A prefeitura instala alguns cestos de lixo, seja lá o que for, as pessoas veem que ali é o lugar, ela quer se livrar do lixo, ela coloca ali, aí a prefeitura fica uma semana sem conseguir ir, 2 semanas, um mês, e aí aquele local ele vira um local de acúmulo de lixo. Então, assim, é por experiência, né? Uma dica bem interessante que vem de conta com o que o Luciano falou. Utilizar um atrativo ambiental, como inclusive educação ambiental, ele tem diversos apelos, inclusive mercadológicos, para vocês trabalharem com visitações guiadas, pedagógicas e etc. Quer dizer, você consegue modificar, inclusive, o público e direcionar, na verdade, né, o público que você está formatando desse atrativo. Final de semana, ele é um atrativo de lazer, né? E claro que se tiver guia e tudo mais, mas você consegue, gente, isso que é importantíssimo na gestão dos atrativos e dos produtos turísticos, é você conseguir manter o discurso, você que passa a experiência que o visitante vai ter naquele local. Então, ou ele pode ir, se não tiver nenhuma informação, levar uma churrasqueira, levar carvão, fazer churrasco na beira da cachoeira, ou ele pode ir guiado, sabendo que aquela experiência é uma experiência de contato, de desconexão. Então, assim, você consegue formatar o produto da maneira com que você quer, tá? E isso vale deixar também aqui como item importante. Bom, deixa eu ver aqui. Não, o Evandro deixou aqui o contato dele. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se alguém quiser pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat. A gente vai encaminhando, então, para finalização, né? Lembrando que quem está baixando, quem está assistindo agora o vídeo, né? E vocês que estão aqui receberão também o e-book dentro de 15 dias no máximo, tá? Com alguns apontamentos que conversamos aqui, com algumas outras dicas. Este programa Papo com Especialista, na próxima semana a gente vai receber a Isamara, que ela é especialista
em artesanato, né, em economia criativa. Então, nós vamos conversar também a respeito de artesanato, né, como fomentar o artesanato local, essa parte cultural, e também, aí sim, nós vamos também mudar um pouco da comunicação, porque deu a impressão, né, o entender, até pela questão ali da estética, da divulgação, de que era somente uma live, né? Mas não, a ideia é a gente trazer esse bate-papo e abrir para um grupo menor de pessoas participar e depois a gente disponibilizar esse infoproduto para as pessoas. Luciano, você pode fazer aí suas considerações finais com relação, então, ao desenvolvimento de ações de turismo em áreas de preservação. Lu, a gente gostei assim, né? É o que você falou, não, isso aqui não é uma aula, né? A gente é um bate-papo bem informal, da gente estar batendo um papo, se alguém tivesse algumas dúvidas, da gente mostrar para os gestores que é possível, né? Desenvolver atividades turísticas nas áreas de proteção ambiental. É importante para os turistas, para os gestores, da mesma forma que a gente falou que as leis, né, o Código Florestal, ele protege uma área, tem para falar para os gestores se atentem no artigo 61, porque desde o novo Código Florestal de 2012, ele fala a possibilidade das atividades de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais. Então, ele já dá essa abertura, né? Ele fala, se eu não estou enganado lá, em áreas consolidadas desde 2008, né? Até julho de 2008. Então, seria uma dica, isso seria uma dica, sim, então, assim, claro, de atentar. Já está na própria lei que fala de área de preservação, ele já te dá a possibilidade de atividades de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais, áreas consolidadas até 2008. Então, se atentar, né, nesses pequenos detalhes que talvez descubra lá onde a gente disse no planejamento de começar a atividade turística. Legal, né? Luciano. Isso é legal para a gente finalizar. Legal, a gente agradece aí a sua participação e o que eu pude perceber, então, né, eu que não sou da área de meio ambiente, mas que estamos de alguma forma sempre linkados, né, tendo em vista que o meio ambiente é um ativo turístico e aí existe uma ala desenvolvimentista, vamos chamar assim, uma ala mais da preservação, então acredito que a gente consegue encontrar um meio termo nesse sentido. E como gestor de turismo, eu coloco, pessoal, cuidado para não descaracterizar o atrativo e o principal, né, o principal meio de atratividade desse produto turístico que você quer criar, que é exatamente a desconexão, né? Quando a gente fala de partes ambientais. Então, assim, talvez menos construção, menos intervenção, mais experiência, mais aprendizado nesse sentido, e temos certeza de que o turista, o visitante, ele não vai sair com a frustração da qualidade da experiência vivenciada nesses locais. É isso. Muito obrigado, então. Obrigado, Luciano, mais uma vez, pela sua participação. Obrigado a vocês que estiveram aqui conosco ao vivo, participando desse bate-papo, né? O Papo com o Especialista. O vídeo será disponibilizado em até 15 dias, para que as pessoas possam depois baixar após a edição e também com o e-book. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos.